Deus abençoe sua vida abundantemente. Aqui quem fala mais uma vez é o irmão em Cristo, pastor José Santos. Deus abençoe sua vida abundantemente, meu irmão, meu querido, no nome do Senhor Jesus. Hoje com mais um conteúdo aí da palavra do Senhor, que é sobre o batismo com o Espírito Santo e os dons espirituais, do encontro ao direcionamento, ou seja, o encontro do batismo com o Espírito Santo. É o encontro da graça, do poder de Deus sobre as nossas vidas. Então fique conosco aí até o final, tenho certeza que vai ser de grande edificação para a sua vida e depois você também pode pegar e compartilhar esse vídeo para pessoas que estão necessitando e precisando ouvir acerca desse tema que nós logo estaremos abordando. Então, para nós entendermos, amado, o que é o batismo com o Espírito Santo? É um preenchimento da graça concedido, que é a promessa do Senhor, que o Senhor diz assim: fica em Jerusalém até que do alto seja vestido de poder. Que poder é esse? Essa unção promovida pelo Espírito Santo em nossa vida. Quando nós recebemos o batismo com o Espírito Santo, também nós recebemos essa graça dos dons espirituais em nossa vida. Então, o texto das Sagradas Escrituras, que é baseado em 1 Coríntios, no seu capítulo 12, que ele classifica acerca dos dons espirituais. E algo que ele chama a atenção no verso 4 do capítulo 12 de 1 Coríntios é o seguinte: olha só o que diz. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Ou seja, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Que é diversidade? Ou seja, cada um na sua função, na sua performance, naquilo que Deus concede. É assim que acontece sobre os dons espirituais. Desculpa. Pode ter mais de pode ter mais de um ou dois dons, pessoas? Sim, pode ter. Não importa. Pode ter o kit completo? Pode. Deus assim sabe como fazer na vida de cada um, tá? Porque olha só o que diz em 1 Coríntios, no seu capítulo de número 12 e versículo de número 11. Mas o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como deseja, como quer, ou como for útil. Essa é a forma que ele vai distribuir esses dons espirituais. E a gente vai começar a entender exemplos. Por exemplo, tem pessoa que tem a graça do dom da sabedoria, tem uma palavra poderosa de convencimento, e seu Espírito Santo que concede. Essa é a graça que o Senhor dá. Às vezes a pessoa não tem uma formação acadêmica, não tem um curso teológico, mas é um leitor da Sagrada Escritura. O Espírito Santo vai impulsionar. Às vezes a pessoa não é nem alfabetizada, mas o poder do dom agracia essa vida, tá? Outra coisa, o dom da ciência. O que seria o dom da ciência? É muito forte, porque o dom da ciência ele está atrelado no sentido, a gente usamos como revelação, seria o dom da revelação. Outros levam como a palavra de conhecimento. Nada mais é que o dom da ciência é isso. Ou ele vai te levar, que propriamente dito, que é a palavra do conhecimento, ou propriamente dito, ele vai te levar para a questão de uma revelação que está entrelado. Dessa mesma forma, o dom da ciência. Então, como assim? Existem pessoas que estão enfermas e você vai ver isso. Você vai ver, ou você pode ser um interlocutor desse dom. E você, agora eu estou entendendo, pastor. Como assim? Às vezes você vai estar falando com a pessoa de uma forma muito simples, muito espontânea, e a pessoa fala assim: ó, o que você está falando, isso acontece comigo. Nada mais é que uma palavra de conhecimento, que nada mais é que o dom da ciência em sua vida. E você vai orar pela pessoa e a pessoa vai ser curada por causa deste dom que você tem, dom da ciência. Ou dom da ciência propriamente dito, que é a palavra do conhecimento, ele pode te levar a campos que a pessoa fala assim: não falei para ninguém. E como você está sabendo da minha vida? Essa é a evidência da palavra de conhecimento, que é a mesma coisa que está se referindo-se ao dom da ciência,
e que nós denominamos também como dom de revelação, tá? Então é mais ou menos isso. Os dons de curar, que a gente não está falando acerca sobre os dons de curar, ou seja, a fé, vamos falar sobre a fé. A pessoa que tem uma fé, posso usar o termo sobre-humana, que crê. Ainda que você não crê, ele tem fé para você e para dividir para o próximo. Essa pessoa ela é dotada desse dom. A Bíblia nos mostra sobre essa questão de homens de fé. Elias tinha uma fé fora do comum, né? Porque ele falou assim: olha, se eu sou homem de Deus que consuma a ti os seus 50. Dom da fé. Um homem de oração, um homem que vivia uma vida de intimidade com o Senhor. Então isso nada mais é que o dom da fé. Deus pode dar a cada um particularmente. Para os dias de hoje, existe pessoas com esse dom? Existe, amado. Existem pessoas que têm essa graça e têm levado a palavra do Senhor para muitos locais, do que não se dizer de homens das antiguidades, até períodos atrás, como T.L. Osborne, que pregou em muitas localidades, passou por muitas regiões, um evangelista nato. Com certeza ele tinha esse dom da fé, porque através das cruzadas evangelísticas que era promovido por intermédio da pessoa dele, onde havia uma equipe de pessoas, muitas pessoas eram curadas, pessoas eram libertas, pessoas eram salvas. É uma coisa fora do comum, é anormal. Tanto é que tem um livro dele muito bom, depois você pesquise aí, que curar enfermos e expulsar esse demônio. É um livro muito bom do evangelista T.L. Osborne. Então, continuando a cerca, ele era um homem que tinha com certeza esse dom da fé, tá? Outra coisa, os dons de curar, os dons de cura, né? A Bíblia nos mostra de homens que eram usados poderosamente nesse dom. Deus pode te usar, mas você pode ver que às vezes tem pessoa que tem aquela facilidade para orar por certas situações. Exemplos, existem pessoas que têm uma facilidade para estar orando por paralíticos, ou facilidade para estar orando por cegos. Só que a mesma proporção que ele tem essa graça para orar por essas pessoas, às vezes eles não têm por outro tipo de enfermidade. A nossa fé muitas das vezes limita essa graça de Deus, ou seja, o dom de Deus é dado sem medida. Mas muitas das vezes nós subdividimos a fé que nos foi concedida, mas essa é a verdade, tá? Que vocês possam entender. Outro seguinte, o dom das maravilhas. O que seria esse dom de maravilha? Dom de maravilha nada mais é, amado, essa graça que nós recebemos do Senhor. Ou você tem esse dom, ou você busque por esse dom. De pessoas que às vezes não tem membro, volta a ter no corpo. Coisas do corpo que foi perdida, mas ao orar retorna. Costela quebrada, amado. Deus faz a sua muito forma, às vezes a ciência não consegue explicar. Como diz o louvor, isso é coisa para Deus. Então esse é o dom de maravilha, pés crescendo, mãos crescendo, é o desenvolvimento da graça do poder do Senhor na vida do homem ou da mulher que busca por esta graça e que busca por este dom. Quem sabe você está orando e pedindo assim: poxa, eu quero um dom espiritual. Peça com sabedoria e o Senhor concederá esse dom. Então isso nada mais é que é o dom da maravilha, coisa que vai deixar você admirado. Eu pude ver através de vídeo, muitos antigos VHS ainda, que era o antigo videocassete. Hoje nem existe mais, tudo está televisionado, tudo pela internet. Nem pessoas, às vezes, só os antigos vão entender o que é isso. E o pastor orando por uma pessoa que era cego de nascença, fazia seus 70, mais de 70 anos. Nunca tinha visto a luz do sol, nunca tinha visto uma luz. Mas esse pastor, quando orou, amado, por 3 vezes ele expressou: em nome de Jesus, seja curado. Aquele senhor voltou a enxergar nitidamente uma pessoa que tinha uma deficiência, era cego de nascença. Voltou a enxergar, ou seja, voltou não, começou a enxergar. E houve um terremoto de alegria de muitos irmãos, júbilos, né? Por ver aquela situação. E do que não se dizer também
de os pés crescendo, amado. Isso é muito forte. Então, tem pessoa que tem essa graça, tem esse dom. Isso nada mais é que o dom de maravilhas. O dom da profecia é aquilo que Deus traz na profundidade. Deus pode te usar hoje como dom de profecia. Discernir é discernir os espíritos, o que é certo, o que é errado, se algo está vindo originalmente de Deus ou não. Esse dom é um dom precioso e muito preciso para a igreja dos dias atuais. Tá, amado? Variedade de línguas é idioma que o Senhor pode te conceder essa graça e você falar idioma, seja eles conhecido ou desconhecido. Você tem essa graça de falar. E interpretação de línguas, amada, é muito forte isso. Hoje vivemos dias de alta tecnologia, mas isso não é preciso. Eu lembro que uma certa feita, perdoe, uma certa irmã falava no idioma e os irmãos ficavam às vezes até tirando sarro da irmã. Mas, amados, uma coisa é bem verdade. Um certo missionário africano veio pregar na igreja local, onde nós estávamos congregando, no período ainda de jovem ainda, apesar que eu sou jovem, jovem ainda, e ele ministrou a palavra, tudo, e a graça do Senhor foi derramada de uma forma muito poderosa. E aquela irmã começou a falar em outras línguas, e aquele missionário africano começou a chorar, porque ele disse assim, olha, ela está falando o dialeto da minha tribo, ou seja, quem é missionário, né, vai entender o que é isso. Ali você vai para um país, além de ter um idioma oficial daquele país, tem os dialetos, seja do vilarejo, seja de tribo ou localidades. E ela estava falando o dialeto da tribo daquele missionário. Ele começou a chorar e falou assim, olha, ela está dizendo que Jesus Cristo é o Senhor e que breve virá buscar a sua igreja. Então, amado, isso nada mais é do que a interpretação de línguas, tá? Então, Deus ele pode lhe agraciar com esse dom, tá bom? Então, o que acaba acontecendo? Também eu quero te falar de dois dons que a igreja precisa e alguns têm esquecido da graça desse dom. Dois dons para que você possa entender. Seria o dom de socorro e o dom de governo. O que é o dom de socorro, amado? É a pessoa que tem a graça, a habilidade de socorrer obras, socorrer ministérios, não só na questão monetária, mas numa questão que essa pessoa tem a graça de Deus para ser ferramenta de Deus para dar direcionamento, muitas vezes até para a liderança. Não é que ele é um líder, mas ele tem uma graça, um dom de Deus que é o socorro para clarear a obra ou a localidade, seja ela uma célula, seja ela um pequeno grupo, seja ela ponto de pregação, seja ela núcleo, seja ela igreja. Tá bom, amados? Voltando aqui, amado, dá uma benção. Essa mudança de tempo tem trazido um pigarro, só Jesus na causa. Mas vamos dar continuidade no vídeo. Então vamos lá. Então para concluir, além que nós falamos do dom de socorro, vamos falar também sobre o dom de governo. O que é governo? O governo é aquele que lidera, que tem facilidade. E às vezes a igreja precisa desse dom, porque nós não trabalhamos sozinhos, nós precisamos de ajuda. Igreja não cresce sozinha e você também não vai crescer sozinho. A Bíblia está falando aqui em 1 Coríntios que nós somos um corpo. Então você precisa ter um local para nutrir sua fé, para viver a sua fé, para alimentar a sua fé. Um local onde você vai estar aprendendo da palavra do Senhor, ser um canal de bênção na sua comunidade, seja qual for a sua comunidade, seja qual for a sua instituição, seja qual for a sua congregação local. Então você vai ser canal de bênção para aquela sociedade, para aquele bairro, para aquele vilarejo, para aquela cidade, estado, cidade e até, como posso falar, o seu país. Então que você possa ser canal de bênção onde você estiver e que você possa usar
os dons que o Espírito Santo te conduz e que ele lhe conceda, que a graça de Deus seja sobre a sua vida. Não esquecendo, compartilhe esse vídeo com pessoas que precisam, que necessitam e que queira estar aprendendo sobre os dons espirituais. E eu tenho certeza que serão de bênçãos para a sua vida, tá bom? Deus abençoe, deixe seu comentário também. E a gente assim estaremos respondendo aqueles que fizerem perguntas, tá bom, meus irmãos? Deus te abençoe sua vida. Até o próximo vídeo.